Nesse quarto experimento de fenômenos eletromagnéticos, nós vamos estudar o fenômeno de indução eletromagnética. A indução eletromagnética é o fenômeno responsável pela geração de energia elétrica, independentemente do tipo de usina. É também com a indução eletromagnética que é possível nossos aparelhos captarem ondas eletromagnéticas, como ondas de celular, ondas de rádio e ondas de TV. Nesse experimento, o campo magnético será gerado pela passagem de corrente nesse solenoide formado por um fio preto enrolado nesse sofisticado suporte de caneta de quadro branco. O campo magnético no interior do solenoide, obviamente, será dado pela corrente que passa pelo solenoide e também pelo número de espiras por unidade de comprimento. Para medir o número de espiras por unidade de comprimento, você vai contar o número de espiras solenoide e medir seu comprimento. A incerteza no comprimento e, portanto, no número de espiras por unidade de comprimento está diretamente relacionada com a espessura desse fio condutor. Na aproximação do solenoide ideal, o campo magnético no interior dele é constante e, portanto, o fluxo magnético através do solenoide é dado pelo campo magnético, certo? Multiplicado pela área interna do solenoide. Tá? Obviamente, o diâmetro desse cilindro, tá? Desse solenoide cilíndrico, a incerteza nesse diâmetro vai ser dado pela espessura do fio condutor. Ao enrolarmos um fio condutor, um segundo fio condutor, ao redor deste solenoide preto, ao passarmos corrente pelo solenoide preto, geraremos um fluxo de campo magnético no seu interior e, na aproximação de solenoide ideal, o campo magnético exterior ao solenoide é nulo e, portanto, o fluxo de campo através desta espira externa, vermelha, de corrente, é idêntico ao fluxo de campo no interior do solenoide preto. Na primeira parte do experimento, você irá caracterizar esse solenoide preto e estimar qual seria a força eletromotriz que seria observada nessa espira de corrente vermelha enrolada em volta desse solenoide preto quando há uma variação de corrente no solenoide preto. Na próxima parte do experimento, nós vamos utilizar um gerador de funções. O gerador de funções que nós temos à disposição é o modelo AFG3021B da Tektronix. Ao ligar o gerador, aparece esta tela inicial. E a primeira coisa que nós vamos fazer é mudar a forma de onda de onda senoidal para onda triangular. Ajustado o formato da onda, nós vamos mudar sua amplitude agora. Vamos mudar a amplitude para 8 volts. Com todos os parâmetros ajustados, agora nós vamos habilitar o sinal. O sinal então é aplicado no solenoide, passando por um resistor. Sabendo a resistência e sabendo o sinal aplicado, nós podemos saber a corrente que passa pelo solenoide e, portanto, o campo magnético e o seu fluxo no interior. Nós vamos utilizar um osciloscópio para analisar os sinais tanto na bobina primária, quanto na bobina secundária nesse experimento. Inicialmente nós vamos acoplar uma ponta de prova em paralelo com o cabo que vem do gerador de sinais. Se você não conseguir ver o sinal no osciloscópio, o recurso mais rápido é utilizar a tecla AutoSet.
Você pode então mexer no botão temporal para ajustar esse sinal da melhor forma que se adequa à tela. Como o campo magnético no solenoide é proporcional à corrente, e a corrente por sua vez é proporcional ao potencial aplicado no solenoide, o fluxo de campo no interior do solenoide é proporcional e tem essa mesma dependência temporal que a tensão aplicada. Agora nós vamos analisar a força eletromotriz induzida. Para isso, utilize um cabo BNC jacaré e nós vamos conectar nosso cabo vermelho nas pontas deste cabo, nas duas pontas, e enrolar uma volta ao redor do solenoide preto. Vamos dessa forma medir a força eletromotriz induzida numa única espira de corrente. A espira de corrente é conectada no cabo BNC jacaré-jacaré, onde a ponta do cabo, a ponta BNC do cabo, está conectada no canal 2 do osciloscópio. Para observar a força eletromotriz induzida, habilite o canal 2 e, se necessário, ajuste a escala vertical do canal 2. Essa é a força eletromotriz induzida. Observe que a força eletromotriz induzida é um sinal um pouco ruidoso. Tá? Isso se deve ao fato que, além do fluxo de campo magnético produzido pelo solenoide preto, existem centenas e milhares de ondas eletromagnéticas que atravessam a nossa espira vermelha de corrente, ondas de celular, ondas de TV, uma infinidade de lixo eletromagnético. Para eliminar esse ruído aqui, você pode utilizar o osciloscópio no modo de médias. Para isso, ligue o botão Aquisição, Aquar, e então selecione, ao invés de amostra, selecione o botão Médias. E você pode também variar o número de médias de cada sinal. Mas aproximadamente 16 médias já é suficiente para ter um sinal razoavelmente livre de ruído. A parte seguinte trata-se de analisar o comportamento da força eletromotriz induzida em função do número de espiras vermelhas enroladas ao redor do solenoide preto. Nessa parte do experimento, você terá que medir a força eletromotriz pico a pico. Para isso, utilize a função cursor no modo amplitude. Este botão move o cursor. Então, e aqui eu posso mover o outro cursor. Então, meça a diferença de potencial pico a pico da força eletromotriz. Perceba que a força eletromotriz ela possui um ruído acoplado, mesmo no modo de aquisição médias. Então, para ter uma ideia da incerteza da força eletromotriz pico a pico, você deverá medir a diferença fora a fora, diferença de tensão fora a fora, e também dentro a dentro. Assim você terá uma força eletromotriz pico média e a diferença do valor fora a fora e dentro a dentro será a sua incerteza. Na próxima parte do experimento nós vamos variar a frequência do sinal. Para isso, no gerador de função aperte o botão frequência e com este cursor ajuste o valor desejado. O primeiro valor é 5 kHz. Também pode mover com este cursor aqui. Então, ajustando 5 kHz, nós olhamos para o osciloscópio e não conseguimos ver o sinal. Você tem duas opções aqui: ou utilizar o Auto Set ou o botão de ajuste de escala temporal. O mais inteligente é utilizar o botão de ajuste de escala temporal. Meça a força eletromotriz induzida para todas as frequências listadas na página 7 do roteiro.
A última parte do experimento envolve a escolha de outra dependência temporal para o fluxo de campo magnético. Vamos escolher uma onda senoidal. E o resultado você observa no osciloscópio.